Sou grato a Deus por podermos começarmos um novo estudo nesse trimestre. A cada 3 meses fazemos um estudo de um tema da Bíblia, tendo como base um guia de estudos chamado Lição da Escola Sabatina. Seria o equivalente à lição da escola dominical, que muitos irmãos de outras denominações acabam tendo em suas igrejas para estudarem. E nesse trimestre nós vamos estudar sobre um assunto muito importante, que é sobre o fazer amigos para Deus, ou seja, você e eu somos chamados a testemunharmos de Jesus Cristo a outras pessoas e fazermos com que mais pessoas se tornem amigas de Deus. Por que você e eu devemos atuar como agentes de Deus para que mais pessoas se tornem amigas de Deus? Vamos começar o nosso estudo do trimestre lendo o que está em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 até o 21. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Nós oramos em nome de Cristo para que vos reconcilieis com Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o constituiu pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Entre as muitas coisas que poderíamos destacar desses versos, eu quero destacar o fato de que Deus, primeiramente, reconciliou a você e a mim, a si mesmo, por meio de Cristo. O pecado tornou-nos inimigos de Deus. O pecado nos afastou de Deus. E graças à morte substituinte de Cristo na cruz, Deus pôde reconciliar consigo mesmo a humanidade. E deste modo, todo aquele que aceita o plano de Deus de salvação por meio de Cristo, passa de inimigo para amigo de Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz, ao mesmo tempo em que fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, 2 Coríntios 5,18 disse que Cristo nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, nós também somos chamados para ajudarem outras pessoas a se reconciliarem com Deus. Reconciliar é tornar inimigos em amigos. E da mesma forma que Cristo proporcionou a você e a mim a possibilidade de sermos novamente amigos de Deus, Deus espera que nós sejamos os seus agentes para que outras pessoas deixem de ser inimigas de Deus e se tornem amigas dele. E isso é possível quando nós levamos para as pessoas a mensagem de salvação, para que elas entendam a gravidade do pecado, sintam a necessidade do Salvador e, aceitando o sacrifício substitutivo de Cristo, elas possam, pela fé em Cristo, serem declaradas justas diante de Deus e assim se reconciliarem com Deus. Diferentemente dos deuses pagãos da antiguidade, que exigiam sacrifícios humanos, o nosso Deus se fez sacrifício por nós. A segunda pessoa da divindade elaborou o plano de salvação com Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, como diz Hebreus 9,14, e ficou decidido que Jesus teria a função de morrer no lugar do pecador.
E por que Cristo fez isso? Porque de acordo com 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É desejo de Deus a salvação de todos, mas infelizmente nem todos vão dizer um sim para Cristo. E Deus não vai levar ninguém por obrigação para o céu, porque essa pessoa seria muito infeliz lá. Então Deus quer que você e eu façamos a nossa parte, que aquilo que Deus fez de bom na nossa vida, compartilhemos com as pessoas. E aquele que é transformado por Deus e mantém um contato com Deus e a sua palavra, ele não consegue realmente ficar calado. Ele vai falar alguma coisa a respeito de Deus, ele vai testemunhar a respeito daquilo que Deus fez na vida dele. Eu gosto de um pensamento muito importante de Ellen White que diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. Porque é impossível que aquele que bebe da água da vida, que é Cristo, não leve esta água da vida a outras pessoas. Então, se de alguma forma, por algum motivo, nós não temos o desejo de falar de Cristo a alguém, ou de exercermos o nosso dom espiritual para que outras pessoas conheçam a liberdade em Cristo que nós conhecemos, isso significa que o nosso discipulado não é verdadeiro ou se encontra bastante limitado, porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. A lição desse trimestre vai nos ensinar sobre isso, a sermos missionários, elos de Deus, para que possamos ligar, reconciliar outras pessoas com Deus, para que mais e mais pessoas estejam nas fileiras de Cristo e saiam das fileiras de Satanás. Este é um privilégio que nós recebemos. E se nós cumprirmos isso com amor, gratidão e fidelidade, como diz Daniel capítulo 12, verso 3, aqueles que muitos conduzirem à justiça, que conduzirem outras pessoas à justiça, brilharão para sempre, assim como as estrelas. Que Deus dê essa bênção a você, que Deus dê a você o desejo de falar das coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Um abraço carinhoso, fica com Deus e até amanhã. Ontem aprendemos que Deus deseja que, do mesmo modo que nós fomos reconciliados com Ele por meio de Jesus Cristo, que conduzamos outras pessoas a esta reconciliação com Deus, para que elas sejam salvas do pecado e da morte eterna. Hoje eu quero ver com você o quanto Deus tem se esforçado e trabalhado para se revelar ao ser humano. Diariamente, Deus oferece oportunidades para que as pessoas de todos os lugares possam conhecê-lo e possam dizer um sim ao seu plano de salvação. Vou começar lendo para você o que está em Hebreus, no capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 a 3 e falarmos um pouco sobre as formas como Deus se revela para dar oportunidades de salvação a todas as pessoas. Hebreus 1 a 3 diz o seguinte: Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o universo, o qual, sendo o brilho de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito para si mesmo a purificação dos nossos pecados,
assentou-se à destra da majestade nas alturas. O que eu quero destacar nesse texto é que Deus tem várias formas de se revelar ao ser humano. O verso 1 de Hebreus diz que no passado Deus se revelou de várias vezes e de diversas maneiras através dos profetas. E nesses últimos dias, a maior revelação de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Isso nos mostra que Deus tem uma principal forma, um principal meio de revelação de si mesmo, que é a pessoa de Jesus, e Ele também tem outras formas de revelar Jesus, de revelar para as pessoas algo do plano de salvação. Vamos destacar algumas coisas. Primeiro, a principal forma de revelação de Deus é Jesus Cristo. Se você quiser conhecer o caráter de Deus Pai, do Espírito Santo, se você quiser conhecer a divindade, você tem que conhecer a vida, a história e a pessoa de Jesus. Porque Hebreus 1:3 diz que Deus nos fala, Ele se revela a nós por meio de Jesus. Jesus Cristo veio para, além de salvar o pecador da morte eterna, revelar o verdadeiro caráter de Deus que havia sido deturpado pela humanidade. Então Cristo é a revelação máxima, é a expressão máxima do caráter, do amor e da divindade. Então esta é a primeira forma pela qual nós podemos conhecermos muito mais de Deus. Deus também se revela por meio da natureza. Em Romanos 1, verso 20, Paulo diz que os gentios são indesculpáveis, porque os atributos de Deus podem ser claramente percebidos nas obras que foram criadas. Ou seja, na criação você pode ver ordem, sintonia fina, você pode ver um ser onipotente, sobrenatural e amoroso criou todas as coisas. Então a pessoa pode conhecer algo a respeito de Deus, da natureza. Isso não quer dizer que este conhecimento salve a pessoa, porque a pessoa só irá para o céu por meio de Jesus Cristo. Mas esse conhecimento pode ajudar ao Espírito Santo a atuar no coração da pessoa, para que ao ela aceitar a Deus em sua vida, o sacrifício de Cristo cubra os pecados dessa pessoa e a coloque no reino dos céus. Então Deus se revela, além de se revelar por Jesus, Ele se revela pela natureza. Tanto que o Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Qualquer pessoa que estudar a natureza sem pressupostos errados, sem pressupostos ateísticos que acabam cegando, com certeza essa pessoa vai descobrir que existe um planejador inteligente por trás de uma criação inteligentemente planejada. Deus também se revela por meio da lei moral. Existe uma moralidade implantada dentro do coração de todo ser humano que só pode ser explicada com a existência de um Deus moral. Por exemplo, se você perguntar a um budista, a um muçulmano, a um cristão, a um ateu, a um agnóstico, não importa quem seja, se é certo fazer sexo com a mãe, todos vão dizer que é errado, salvo algumas exceções, né? E por quê? Como que as pessoas têm uma noção de moralidade do nada? Como que a macroevolução das espécies pode originar a moralidade dentro de um ser humano? Ou seja, todos sabemos que é errado matar, que é errado estuprar, que não é certo manter relações íntimas com a mãe, com o pai,
E mesmo que as pessoas não tenham acesso à Bíblia, ou nunca tenham visto uma Bíblia na frente, as pessoas sabem que não devem fazer essas coisas erradas. E por quê? Paulo diz em Romanos 2, 14 e 15, que o gentio, ou o pagão, ou qualquer outra pessoa que não tem a lei escrita de Moisés, ela mostra que há uma lei gravada no seu coração, porque ela age de acordo com aquilo que está na revelação escrita de Deus. Então isso mostra que existe a lei moral, e se há uma lei moral, tem que existir um legislador moral. Existem várias formas de revelação de Deus. Eu não me ative a todas elas aqui, que são todas muito importantes, mas eu queria destacar que você e eu somos elos de Deus no plano de salvação, para levarmos o Evangelho a todas as pessoas, porque Deus está se revelando a todas as pessoas de diferentes maneiras. Deus usa inclusive as providências da vida, impressões na mente. Deus pode converter pessoas, como tem feito com muitos muçulmanos, através de sonhos. Ou seja, o Espírito Santo está fazendo a parte dele, mas Deus quer convidar a você a ser um elo de ligação entre Deus e os outros seres humanos. Esse é um grande privilégio que Deus nos dá. E eu espero que você e eu nos envolvamos neste grande e importante trabalho de amor em favor do nosso Deus. Obrigado pela sua companhia. Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo. Fique com Deus e até lá. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Não se esqueça de que já está disponível o volume 2 do Seminário sobre Adolescência. Além de um conteúdo novo, complementar, há uma aula a mais, ensinando você a auxiliar o seu filho na forma de administrar o tempo. Então vá na descrição do vídeo, onde você vai ver o link para esse seminário, os títulos preciosos que lhe ajudarão e muito a guiar o seu filho durante essa importante fase da vida. Que Deus te guarde, espero você. Hoje eu quero falar a você sobre uma das motivações mais importantes que devemos ter no coração para sermos agentes de Deus na condução de outras pessoas a Jesus Cristo. Vou começar lendo o que está em Lucas capítulo 15. Vou ler para você os versos 6, 7, 9 e 10.
E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nestas parábolas, Cristo nos deu uma informação de extremo valor, de que quando uma pessoa se arrepende e converte-se e volta para Deus e se reconcilia com Deus, diz que há um grande júbilo no céu. Os anjos de Deus ficam muito felizes por um pecador que se arrepende. E por que os anjos ficam muito felizes? Porque eles veem e sabem da felicidade, alegria e contentamento que isso gera, diríamos assim, no coração de Deus. Isso deveria ser um fator motivador para você e para mim. Neste mundo cheio de desgraça, cheio de corrupção, maldade, crimes, você e eu podemos trazer alguma alegria para Deus. E sabe como? Compartilhando as boas notícias de salvação. Porque quando uma pessoa se converte a Deus, isto traz alegria ao coração do Senhor. Veja que privilégio. Você e eu somos pecadores, temos nossos momentos de alegrias e de tristezas, a nossa vida tem momentos de instabilidade, mas mesmo assim, você e eu podemos levar alegria ao coração de Deus, testemunhando sobre ele a outras pessoas, para que Deus não perca mais filhos ainda para Satanás e que tenham de ser destruídos depois no lago de fogo. Você já parou para pensar que por causa de muitos seres humanos que não vão aceitar a salvação, haverá no coração de Deus um espaço, diríamos, vazio, pela saudade que ele vai sentir desses filhos que disseram um não para ele? Então você e eu podemos hoje, através do nosso testemunho pessoal, usando o dom espiritual que o Espírito Santo nos deu, levarmos mais alegria ao coração de Deus. Pode ter certeza que você vai ser recompensado por isso e que você vai se sentir feliz, realizado e honrado em contribuir para que o coração do Senhor se alegre, em contribuir para que os seres celestiais, que são cheios de amor, possam se alegrar cada vez mais, cada vez que um novo pecador se arrepende. Quando nós aceitamos a graça salvadora de Deus e a transmitimos a outras pessoas, nós não deveríamos nos esquecer do que está em Sofonias 3,17, tanto para nos incentivar, quanto para fortalecer os novos discípulos, os nossos alunos, não é? Que conduzimos a Cristo, para que eles se fortaleçam em Jesus. Em Sofonias 3,17 é dito: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus se alegra conosco e Ele promete também, em resposta à aceitação da sua graça, Deus promete estar conosco para nos salvar. Ele vai se deleitar em nós com alegria e vai nos renovar no seu amor. Tenha certeza disso. Leve a alegria ao coração de Deus, porque Ele tem levado e continuará levando muitas alegrias ao seu coração também. Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo,
que está nos ajudando a sermos pessoas missionárias que compartilhem o amor de Deus com outras pessoas, que ajudem outras pessoas a se tornarem também amigas de Deus. Espero você amanhã. Um abraço, amigo, e até lá. Você sabia que quando falamos sobre a Bíblia, quando falamos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, isto nos faz crescer e muito? Este é o tema que estudaremos hoje, ao longo desse trimestre que vamos aprender sobre a importância de sermos discípulos de Cristo, em levarmos outras pessoas a um nível de relação com Deus. Vou começar lendo para você o que está em João capítulo 7, versos 37 e 38, que diz o seguinte: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Entre outras coisas, Cristo está dizendo nesse texto que você e eu podemos saciar a nossa sede espiritual e existencial em Cristo. E quando nós bebermos esta água, que é Jesus, do nosso interior fluirão rios de água viva para levar vida às outras pessoas. Ou seja, quando nós falamos sobre Cristo, nós crescemos muito porque nós somos usados como instrumentos dele para levarmos amor, paz para muitas pessoas. Ou seja, aquele que se torna um depositário de Cristo, que é a fonte da água da vida, ele vai fazer com que jorre do seu interior esta água da vida para que molhe, para que alcance outras pessoas. É impossível, portanto, um verdadeiro discípulo não ser um missionário. Deus ele poderia ter utilizado-se dos anjos para salvar os pecadores, mas ele não fez. Por quê? Porque neste contato íntimo com Cristo, nós desenvolvemos o nosso caráter semelhante ao de Cristo. E além de nós desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo ao longo da vida em que somos evangelistas, que exercemos nosso dom espiritual, nós também temos o privilégio de participar da alegria de Cristo em salvar outras pessoas. Quanto mais você compartilha o que Cristo fez na sua vida, mais jorrarão águas da vida do seu interior para molhar, alcançar outras pessoas e levar vida para elas. Agora, ao mesmo tempo, quando deixamos de compartilhar a nossa fé, a nossa vida espiritual se torna seca. Ela se torna sem vida. Por isso, quanto mais você compartilha de Cristo, mais você tem dele. Quanto mais você compartilha amor, mais amor você tem. Quanto mais você leva graça, mais graça você tem. Quanto mais você leva conhecimento bíblico para as pessoas, mais conhecimento bíblico você tem. Ou seja, na conta bancária divina, diríamos assim, quanto mais doamos, mais acumulamos. Que Deus use a você. Que Deus transforme você e lhe faça crescer neste envolvimento com a obra de pregação do Evangelho. Um forte abraço, Deus te abençoe e até amanhã. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube. É um clube de assinatura,
um valor muito irrisório, né, para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, né, vá também aqui no link na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando. Não se esqueça de que já está disponível o volume 2 do Seminário sobre Adolescência. Além de um conteúdo novo, complementar, há uma aula a mais, ensinando você a auxiliar o seu filho na forma de administrar o tempo. Então vá na descrição do vídeo, onde você vai ver o link para esse seminário, os títulos preciosos que lhe ajudarão e muito a guiar o seu filho durante essa importante fase da vida. Que Deus te guarde, espero você. Hoje vamos aprender de que forma a pregação do Evangelho é um sinal de amor e obediência a Jesus. Em Marcos 16,15, lemos o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse é um comissionamento que Cristo fez a todos os seus seguidores, para que compartilhassem com as pessoas o amor, a salvação, o perdão e a paz que receberam de Deus. Isso porque Deus tem um desejo muito grande pela salvação das pessoas. Deus é apaixonado pela salvação das pessoas. Em 1 Timóteo 2, 13 e 4, a Bíblia diz: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É sonho de Deus, é desejo dele que todas as pessoas sejam salvas. Mas infelizmente, nem todas as pessoas vão permitirem que o Espírito Santo as conduza na aceitação de Jesus. E 2 Pedro 3,9, o texto explica o porquê de Jesus ainda não ter voltado. É exatamente por ele estar esperando mais pessoas se prepararem para o retorno dele. Diz o texto: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Cristo não está atrasando a sua vinda, a sua volta. Ele está esperando com que mais pessoas se arrependam e até mesmo que nós nos preparemos para que não sejamos pegos de surpresa. O que nós podemos perceber aqui que é um mandamento de Cristo, que cada um de nós participe da missão de pregação do Evangelho. É um sinal de amor a Cristo quando nós repartimos com as pessoas o amor dele, a graça, a verdade.
Em Atos 13:47, lemos um texto que pode perfeitamente ser aplicado a cada um dos cristãos. Diz o texto: porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Deus não deseja apenas que os apóstolos sejam luz para os pagãos, para os céticos. Deus deseja que todos nós sejamos uma luz, a fim de que levemos a salvação até os confins da terra. Por isso, quando você fala do amor de Cristo, você demonstra que você ama Cristo. Você demonstra que você ama aquilo que Ele ensinou. Você ama a pessoa de Cristo. Você demonstra também obedecer ao mandamento de pregar o Evangelho a toda criatura. Que você sinta no seu coração isto, que ao falar de Cristo e das verdades dele, você está demonstrando amor e uma obediência pura a Jesus Cristo. Mesmo que a nossa obediência seja imperfeita, Ele considera o nosso esforço, Ele considera o nosso desejo de repartirmos com as pessoas sobre o plano de salvação que Ele tornou acessível a nós e também que tornou uma realidade nas nossas vidas. Obrigado por sua companhia, um forte abraço e até amanhã. Hoje vamos aprender qual deve ser a nossa motivação ao falarmos de Deus, ao falarmos da Bíblia e do Evangelho. Em primeiro lugar, a sua motivação não pode ser pessoas, simplesmente o ser humano, ou seja, o seu irmão da igreja. Mesmo que a igreja seja um local muito importante para Deus preparar o seu povo, para exercitar os dons espirituais, e seja um lugar onde Deus nos ensina a amarmos ao próximo e a tolerância, a sua motivação não deve ser um irmão da igreja ou pastor, simplesmente porque o ser humano pode nos decepcionar. Os seres humanos são falhos, assim como nós o somos. E assim como nós podemos decepcionar alguém, alguém pode nos decepcionar. Então, se você condicionar o seu desejo missionário, condicionar isso às pessoas, se você age em favor de Deus apenas quando as pessoas lhe tratam bem, você demonstra ter uma motivação muito pobre e também uma espiritualidade imatura. O que deve nos motivar a pregarmos o Evangelho é o amor, primeiramente a Deus. Hebreus 12, verso 2 diz que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Quando você olha firmemente para Cristo, quando você contempla o Cristo crucificado por você, testemunhar sobre o amor dele será muito mais motivador. E por que é importante fazermos isso? Porque o testemunhar sobre Cristo nos proporciona crescimento espiritual. Nós nos desenvolvemos mais espiritualmente. Nos preparamos melhor para a vida, temos mais discernimento das coisas, temos mais sabedoria, mais paz,
tranquilidade, aprendemos a lidar cada vez melhor com as pessoas. Ou seja, nós somos os maiores beneficiados quando testemunhamos sobre Cristo. E quando nós somos aqueles cristãos que só vão à igreja para esquentar banco e para receber algo e não compartilhar com ninguém, a nossa espiritualidade vai sendo sufocada. E a tendência é de a pessoa que só vai para a igreja para esquentar banco, a tendência é ela ter mais tempo ocioso para ver os defeitos dos outros e não olhar para os próprios defeitos dela. Então é um prejuízo espiritual tremendo não fazer nada na pregação do Evangelho. E em 2 Coríntios 5, versos 14 e 15, lemos o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que motivava o apóstolo Paulo? O que impulsionava ele a pregar? O amor de Jesus Cristo. Quando o texto fala assim que o amor de Cristo nos constrange, o verbo constranger significa impulsionar no grego, motivar de uma forma maravilhosa. Então, o que deve impulsionar você a pregar o Evangelho, primeiramente deve ser o amor de Jesus, em ter morrido por todos os seres humanos, para que todos os seres humanos possam viver uma nova vida. Óbvio que nesta relação com Cristo, nós também desenvolvemos o amor e o interesse pelas pessoas. Então, primeiro nós somos motivados pelo amor a Cristo, pelo amor a Deus e as suas verdades, e depois brota no nosso coração o amor pelo próximo. Nós queremos ver mais pessoas sentindo o perdão, a paz, a alegria e aquele vazio preenchido assim como nós o sentimos. A escritora Ellen White escreveu algo muito interessante no seu livro O Lar Adventista, página 425, que diz o seguinte: o amor deve residir no coração. O cristão verdadeiro age pelo profundo amor ao Mestre. Do amor a Cristo brota o interesse abnegado por seus irmãos. Então você percebe, uma coisa puxa a outra. Quando você prega o Evangelho motivado pelo amor a Cristo e não motivado pelo que as pessoas fazem por você, consequentemente desenvolve no seu coração o amor pelas pessoas. E a melhor forma disso acontecer, amigo ouvinte, é olharmos para o Cristo crucificado, vermos o que Ele fez por nós, vermos o que Ele sofreu por amor a nós. E quando nós entendemos que quem morreu na cruz não foi qualquer um, não foi simplesmente um personagem histórico, um ser humano, mas foi um ser divino humano, aí a salvação tem um outro valor para nós. Hebreus 1, 1-13 é dito que por meio de Cristo, Deus fez todo o universo. Ou seja, a segunda pessoa da divindade se transformou num ser humano, nasceu de uma mulher humana para poder viver entre nós de uma forma perfeita e obediente
a fim de que com seu sacrifício ele substituísse a nossa morte eterna. Como Cristo morreu sem merecer, isso deu o direito legal a Deus, diríamos assim, de poder perdoar e salvar a todo aquele que demonstrar fé nesse sacrifício substitutivo de Cristo. E quando você entende que o Criador do universo, aquele que criou as galáxias, as estrelas, os anjos, os planetas, todo o universo e que mantém toda a vida, chegou ao ponto de morrer numa cruz para substituir o ser humano, para pagar a penalidade do ser humano, é impossível você não ter um senso de gratidão, é impossível você não desenvolver um amor por ele e é impossível você não compartilhar isso com as outras pessoas. Que você olhe para a cruz todos os dias. Que todos os dias você contemple a Cristo, autor e consumador da sua fé, para que você esteja sempre motivado a compartilhar com as pessoas deste amor e assim crescer, desenvolver-se na vida espiritual. Obrigado por sua companhia no estudo desta semana. Na próxima semana continuaremos estudando sobre este tema do trimestre, em que nos convida a sermos agentes que compartilham o amor de Cristo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.